Graça e paz para você que está em casa também, que você agora possa, parar um pouco os seus afazeres, se ligar, sentar, se acomodar aí na sua poltrona, para ouvir aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém, queridos? Então solte o endereço aí para nós, por favor. Muito bem. Testar o seu conhecimento, ver se você é rápido para achar, hein? Apocalipse. Aleluia. Todos acharam? Amém? Amém, né? Então vamos lá, o primeiro texto nosso está no capítulo 1, vamos começar no verso 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Querido, por que João estava na ilha de Patmos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção nisso. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? Domingo. E ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais, algumas versões diz candeeiros de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz era como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo-me: Não tema, eu sou o primeiro e o último, eu, o que vivo e foi morto, mas eis aqui eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tu tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, são 7 castiçais de ouro, e as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7, os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vamos adiantar um pouquinho, capítulo 3, e vamos começar agora no verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestido branco, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nosso assunto hoje é esse. Fala para mim. Aleluia.
Querido, se há algo que me fascina, é ler e ouvir sobre a história da igreja. Talvez se eu tivesse que ministrar, lecionar num seminário, sem dúvida alguma, essa é uma matéria que provavelmente, com toda certeza, me traria grande interesse. No ano 54 da nossa era, aos 17 anos de idade, Nero assume o governo do potente, do poderoso Império Romano. E aí começa uma perseguição implacável contra os cristãos. Nero era um homem sanguinário, um homem violento, um homem cruel, um homem devasso. Para que você tenha uma ideia, ele mandou matar a própria mãe. Não precisa dizer mais nada, o cara que manda matar a própria mãe, que pode esperar de um homem desse? 10 anos depois que ele assume o governo, mais precisamente no dia 10 de julho de 64, acontece uma tragédia, acontece em Roma. A mais populosa, a mais rica, a mais poderosa cidade da época, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada quase que na sua totalidade. Um devastador incêndio que durou 6 dias e 7 noites. E diz a história que Nero assistia tudo da torre de Messena tocando seu violino. Cerca de 70% da cidade foi destruída. De 10, vou falar usando a nossa linguagem de hoje para melhor entender, de 10 bairros, de 14 bairros, 10 foram totalmente destruídos. E a história diz que provavelmente foi Nero quem colocou fogo em Roma, mas Nero não perderia a oportunidade de culpar os cristãos, e mais uma perseguição implacável vem sobre os crentes. Centenas e centenas deles foram mortos, foram crucificados. A ponto da história dizer que faltou madeira para confeccionar cruzes, tantas pessoas que eram crucificadas, tantos crentes. E não tendo mais cruz, eles eram encharcados de piche e eram amarrados nos postes e eram colocado fogo nele vivo para que incendiasse as ruas de Roma à noite. Dois anos depois, então, em 66, explode a guerra de judeus contra romanos. Em 68, Nero é deposto e ele se suicida. Depois, no ano 70, 2 anos depois, o general Tito, que foi colocado lá para colocar as coisas em ordem, cerca Jerusalém e destrói tudo. Inclusive o templo, cumprindo a profecia de Jesus, que disse que não ficaria pedra sobre pedra. Nesse mesmo tempo, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano, um anfiteatro da morte. Foram 100 dias de festa da inauguração, e nesses 100 dias, mais de 10 mil crentes foram mortos. Enrolados em peles de animais, eram jogados na arena para serem devorados pelos leões. Um verdadeiro massacre contra o povo de Deus. No ano 81, Domiciano então toma posse. Alguns dizem que era uma espécie de reencarnação de Nero, porque ele era tão perseguidor com a igreja, com a mesma fúria que Nero também fazia. Pois bem, foi esse imperador Domiciano que deporta o apóstolo João, o então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha de Patmos, uma espécie de colônia penal. A essa altura, todos os demais apóstolos já haviam sido mortos, e todos eles pelo viés do martírio. João, então, era o último representante do colégio apostólico. Certamente Domiciano pensou agora, com a colocação de João nessa colônia penal,
totalmente afastado numa ilha, certamente ele pensava, agora as portas se fecharão de vez para o Evangelho. Mas querido, quando as portas se fecham aqui na terra, Deus abre uma porta no céu. E aí Deus fala, o Senhor Jesus fala para João, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Sabe, querido, muitos homens que hoje se encontram no poder, e que às vezes realizam determinadas coisas como se fossem eles que estivessem fazendo, sem entenderem, não sabem eles que eles estão simplesmente sendo usados e sendo usados para que a vontade de Deus fosse feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque não foi Domiciano com o seu decreto que mandou João para a ilha de Patmos. O que nós lemos lá no capítulo 1? Ele estava na ilha de Patmos por causa de Deus e do testemunho, por causa da palavra e do testemunho do Senhor Jesus. Pois bem, então o texto diz que era um domingo e João escuta uma voz atrás dele, dizendo, o que vês, escreve e manda para as 7 igrejas da Ásia, manda para Éfeso, manda para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, manda para Sardes, para Filadélfia e Laodiceia. E diz o texto então que quando João se volta para ver quem falava com ele, o que ele viu foram 7 castiçais ou 7 candeeiros, que são o símbolo das igrejas. E diz que no meio dos candeeiros havia um semelhante ao Filho do Homem. Querido, sabe o que o Espírito Santo fala comigo e para você? Que é no meio da igreja, que é através da igreja, somente através da igreja o mundo pode ver e conhecer Jesus. Aleluia, aleluia. Mas esse Jesus que João vê, não é aquele Jesus suando sangue no Getsêmani em grande agonia. O Cristo que João vê não é aquele Cristo que for espancado no Sinédrio. O Cristo que João vê não é aquele Cristo humilhado, andando pelas ruas de Jerusalém, sendo espancado, açoitado e sendo cuspido. O Cristo que João vê não é aquele que está carregando uma cruz debaixo de vaias e açoite. O Cristo que João vê não é aquele Cristo pendurado entre o céu e a terra. O Cristo que João vê é o Cristo glorificado, exaltado, vitorioso, aleluia. Seus cabelos não estão mais embolados e sujos de sangue, mas seus cabelos agora diz a Bíblia que são brancos como a neve. Os seus olhos não estão mais inchados pela dor, mas são como, diz a palavra de Deus, como chama de fogo. A voz não está mais embargada pela sede, mas a voz dele agora é como o som de muitas águas. Suas mãos não estão mais cravadas com os cravos, mas estão prontas para estender e abençoar. Os seus pés não estão mais presos, os seus pés agora são como latão polido, o seu rosto não está mais desfigurado, mas brilha mais do que o sol no seu fulgor. Aleluia. E diz o texto que quando João vê, a palavra do Senhor diz que João caiu como morto. E ele diz então, coloca a mão sobre o João e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que esteve morto, mas que agora vive para todo sempre, eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, falar uma coisa para você, nós não estamos aqui adorando um Cristo que era vivo e foi morto. Nós estamos aqui adorando um Cristo que foi morto, ressuscitou e vive para todo sempre. Amém, amém, amém. Aleluia. Então diz o texto que João vê no meio dos castiçais, no meio da igreja. Ei, querido, Jesus está aqui no meio da sua igreja. Nós viemos aqui por causa dessa verdade, porque nós temos certeza de que Ele está aqui. Se Jesus não estivesse aqui, querido,
Isso poderia ser qualquer coisa, poderia ser uma celebração maravilhosa, mas não passaria apenas de um ajuntamento religioso, mas Jesus está aqui, por isso é um culto de louvor e adoração a Ele. No capítulo 2, do versículo 1, capítulo 2, versículo 1 diz assim, para escrever a igreja, isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Querida, a Bíblia então nos informa que ele não apenas está aqui, mas ele está passeando, ele está andando no meio da igreja. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aleluia. Ei, querido, Jesus está aqui nessa noite andando entre nós, para salvar, para curar, para libertar, querido, para abençoar a sua vida. Ele está aqui no meio de nós. Ei, Fábio, Jesus está aqui, está aí do seu lado. Ei, Priscila, Jesus está aí do seu lado. Jesus está aí do seu lado, Sandra. Jesus está aqui do seu lado, Ayada. Tenha certeza absoluta disso. Jesus está aí do seu lado, Lorena. Jesus está do seu lado aí, Flávio. Aleluia. Aleluia. E em todas as cartas há um refrão dizendo assim: eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Aquilo que você fez, querido, que o seu pai não conhece, que a sua mãe não conhece, que o seu marido não conhece, que a sua esposa não conhece, que seus filhos não conhecem, que o seu pastor não conhece, Jesus conhece. Quando você entra para o seu quarto, fecha a porta e apaga a luz, Jesus sabe de tudo. Nada, querido, nem ninguém poderá, de alguma forma, ocultar aquele que a Bíblia diz, cujos olhos são como chamas de fogo. Interessante que para a igreja de Esmirna ele diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rica. Querido, Jesus conhece a tua tribulação. Jesus sabe dos seus problemas, querido. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas noites de insônia, Ele conhece o seu choro, Ele conhece as suas dificuldades financeiras, Ele conhece a dor que lateja, que pulsa no seu peito. E é interessante que Jesus está dizendo para ela, era uma igreja pobre, mas Jesus dizendo: você é rica. É interessante que o conceito de igreja rica, o conceito de Jesus é tão diferente do nosso. O que é uma igreja rica para nós, querido? Uma igreja rica para nós é uma igreja que tem muitos membros, é uma igreja que tem um santuário belíssimo, que tem uma receita robusta, que tem muita gente influente. Esse é o conceito que nós temos de uma igreja rica. Mas a igreja de Esmirna era a igreja mais pobre da Ásia, e Jesus diz: eu conheço a tua pobreza, mas você é rica. Você é pobre na terra, mas você é rica no céu. Você é pobre financeiramente, mas você é rica espiritualmente. Você é pobre aos olhos dos homens, mas é rica aos olhos de Deus. Aleluia. E o interessante é que para a igreja mais rica, Laodiceia, que dizia: rico sou, não tenho falta de nada, Jesus dá um outro diagnóstico. Jesus diz: você é pobre, miserável, cega e nu. Para a igreja de Pérgamo, Jesus tem outro diagnóstico. Ele diz: eu conheço o lugar que tu habitas, em que onde está o trono de Satanás. Pérgamo foi a primeira igreja a erguer um templo em adoração ao imperador.
Pérgamo também hospedava, querido, um templo de adoração ao imperador. E também Pérgamo hospedava o templo do deus Esculápio, não é Esculacho, não, é Esculápio. Conhecido como Deus da medicina, o Deus da cura. Você já viu quando você vai no médico, no jaleco dele tem aquela cobrinha, aquela serpente? Você já viu no diploma o símbolo da medicina que tem a serpente? Pois é. O Deus Esculápio era figurado por uma serpente. Se você não sabia, agora você já sabe. Caravana vinham de todos os lados para serem curadas pelo Deus Esculápio. O que provavelmente Jesus estava dizendo é: qualquer lugar em que homens são adorados como se Deus fossem, isso aí é um lugar onde é o trono de Satanás. Porque o ídolo é nada. Porque o ídolo é barro, é pedra, é gesso, é mármore, é prata, é ouro. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Mas, querido, onde Satanás tem um trono, Jesus planta uma igreja para adorar o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aleluia! E na medida em que Jesus vai, então, enviando essas cartas às 7 igrejas, ele tem elogios e também alguma censura a fazer. Na verdade, apenas 2 igrejas recebem só elogios, que é a mais pobre, Esmirna, e a mais fraca, que era Filadélfia. Jesus disse assim para Filadélfia: eu conheço as tuas obras, sei que és fraca, mas eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Para as outras 4 igrejas, então ele vai tecer elogios e também censura, como por exemplo, Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Jesus diz: olha, essa igreja era uma igreja fiel, essa igreja tinha pessoas de fé, como seu próprio líder, Antipas, que era um homem de fé, e morreu por causa da sua fé. A história diz que ele morreu carbonizado dentro de um dentro de um touro de bronze. Mas, querido, nessa mesma igreja onde tinha pessoas de fé, como seu líder, havia também pessoas que estavam flertando com o pecado, vivendo uma vida mundana. Sabe, querido, isso é que entristece. É lamentável ver que numa igreja onde tem tantas pessoas de fé, onde as pessoas ouvem o mesmo pastor, onde participam da mesma mesa, onde participam junto de um mesmo ministério, você vai encontrar pessoas com fé, pessoas honestas, corretas, santificadas, e pessoas também vivendo em pecado. Mas Jesus está dizendo: eu conheço. Jesus diz para a igreja de Sardes: você tem nome de que vive, mas você está morta. Sabe, quando eu li isso aqui de você tem nome de que vive, eu pensei logo, talvez hoje no nosso dia a gente diria assim: ali é uma igreja avivada. Louvor magnífico, emoção que transborda, pessoa pulando, e etc e tal. Querido, mas nada disso impressiona Jesus. Nós aprendemos alguns clichês, já viu? Eu amarro, eu piso, eu sou filho do rei, e etc, aquelas coisas todas. Alguns, quando vão orar, dá até uma tremidinha na voz para parecer mais espiritual, né? Oh, Senhor! Mas, querido, Jesus não se impressiona com essas coisas, porque Ele conhece o nosso íntimo, e Ele sabe que muitas vezes essas coisas não passam de fachada. E é para essa igreja que se diz viva que Jesus diz: você está morta. Ele ainda acrescenta mais. Depois você pode ler essas 7 cartas de casa, porque o tempo não permite ler todo. Ele diz assim: tem ainda alguns que estão vivos aí, mas tipo assim, já vão morrer também.
Querido, Jesus nos choca com isso porque a avaliação dele é tão diferente da nossa. Para aquela igreja que diz que é pobre, Jesus diz, você é rica. Para a igreja que é rica, que se diz rica, Jesus está dizendo, você é pobre. Para a igreja que diz que está viva, Jesus diz, você está morto. Para a igreja que diz que é fraca, Jesus está dizendo, você é forte. Então, querido, presta atenção, o que importa não é o que as pessoas dizem a meu e ao seu respeito, o que importa é o que Jesus diz. Deixa eu te falar uma coisa para você, Jesus não tem uma opinião ao nosso respeito, Jesus tem um diagnóstico ao nosso respeito, e o diagnóstico dele é esse, eu conheço, eu sei as tuas obras. Ok, então vamos para o capítulo 3, propositalmente deixei para falar sobre essa última igreja, a igreja de Laodiceia, porque a grande preocupação é que essa igreja não recebe nenhum elogio de Jesus, só recebe censura. Vamos ler de novo, 3,14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestido branco para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso, arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, essa igreja, ao se autoavaliar, ela deu nota máxima em todos os quesitos. Era uma igreja que batia a palma para si mesma. Tem coisas que às vezes a gente é obrigado a falar, né? O Espírito Santo manda e tem que falar. Sabe o que o Espírito falou comigo a respeito dessa igreja? É que muitos de nós, se morássemos nessa cidade, muito provavelmente a igreja que nós frequentaríamos com a nossa família seria essa igreja. Porque, presta atenção, era uma igreja rica, de boa reputação, pessoas de alto nível, templo magnífico, bonito, confortável. Não é isso que as pessoas procuram hoje? Sabe, isso sempre foi uma coisa que aos 32 anos de ministério sempre me incomodou. Pessoas às vezes passam pelas igrejas menores, não estou dizendo só a nossa. E pessoas talentosas, pessoas que Deus deu o dom de instrumentista, de pregar e de tantas coisas, e elas passam, né? E aí, está chegando e tal? Não, está fazendo uma visitinha, estamos sem igreja, daqui a pouco, passa um tempo, você liga, fulano, eu estou aqui na missão, estou aqui na igreja tal. Então, quando eu meditei nessa igreja de Laodiceia, eu falei, provavelmente era a igreja que muitos de nós iríamos frequentar. Querido, mas é exatamente essa igreja, Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. O que será que incomodava tanto essa igreja a Jesus, a ponto de trazer nojo e provocar vômito em Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito falou comigo. A falta de fervor espiritual
falta de ânimo espiritual. Era isso. Sabe, tem igrejas ultra conservadoras que durante o culto, se uma mosca voar, você ouve o barulho. Tem outras que o barulho é tanto que o pastor tem que dizer, tem hora, calma, gente, senta aí um pouquinho aí. Mas deixa eu te dizer, fervor, ânimo espiritual, querido, não tem nada a ver com estilo de culto. Fervor, ânimo espiritual, tem a ver com brilho nos olhos, com coração aquecido, com entusiasmo, com amor pela palavra de Deus, com vida de poder espiritual, com o desejo de estar na presença de Deus, vida no altar, santificação, avivamento. É isso, querido, que está faltando na igreja de hoje. É isso que o Espírito me incomodou para falar nessa noite. As pessoas frequentam os cultos, querido, mas elas não são transformadas. O índice de divórcio nas igrejas hoje é igual, quase semelhante aos de fora. O número de rapazes e moças que vão para a cama antes do casamento da igreja são os mesmos de fora. O número de crentes enrolados que dá cheque sem fundo, que não cumprem com as suas contas, é quase o mesmo. Elas entram para a igreja, querido, mas elas de alguma forma não recebem aquele poder transformador do evangelho da graça. Como diz o rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, não sabe que és desgraçado, miserável, pobre e nu, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestido branco, para que vista e não apareça a tua vergonha da tua nudez, que unja teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Querido, parece que Jesus está pegando pesado com Laodiceia, e está mesmo. Por que Jesus está pegando pesado? Ele responde: porque eu amo vocês. Ei, querido, talvez você esteja pensando assim: por que Deus está pegando pesado comigo? Por que Deus está pegando pesado? Se é que você está sentindo assim, por que Deus está pegando pesado comigo nessa noite? Porque Ele te ama. Porque te ama, querido. Porque Ele não abre mão de você, meu irmão. Ele não abre mão de você, minha irmã. Ele não abre mão de você viver uma vida plena, uma vida maiúscula, uma vida cheia de prosperidade, uma vida cheia do Espírito Santo. Ele não abre mão disso. Ele não desceu da glória, Ele não morreu naquela cruz, Ele não pagou um alto preço para ter uma igreja de crente morno, de crente apático, xoxo, insosso, mundano. Não, Ele quer uma igreja de crente cheio do Espírito Santo, igreja forte, de crente poderoso, próspero, crentes que são verdadeiros vasos de bênção nas suas mãos. Oh, cadalabachulha. Eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, ou seja, muda de vida, muda de conduta. Por isso eu aconselho que você compre de mim, diga de mim. Compra de mim ouro provado no fogo, veste branca, colírio para que veja. Ei, querido, Jesus está dizendo, você quer ter uma vida espiritual próspera, você quer ser bênção, você quer realmente ter uma vida maravilhosa, então pare de ficar correndo atrás desse mercado da fé que se vê por aí, volte-se para mim. É de mim que vocês têm que comprar as coisas que vocês necessitam. E não é pagando com dinheiro, querido. Porque Apocalipse ele diz assim: quem quiser venha a mim e tome de graça da água da vida. Alabachari macandarai. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo.
Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. A igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma, porque tudo que ela fazia era para ela. Eles se reuniam, eles cantavam, eles pregavam, ofertavam para ela mesma. Mas olha que coisa interessante. Nem ela percebeu. Foi preciso que Jesus chegasse para ela e mostrasse assim, mas eu estou do lado de fora. Querida, às vezes você está fazendo tantas coisas, você está trabalhando na obra, você está fazendo um monte de coisa, de repente você nem percebeu que Jesus está do lado de fora. Amado, Jesus tem que estar do lado de dentro da nossa vida. Ele tem que estar no altar da nossa vida. Ele tem que estar no comando da nossa vida. Ele tem que ser o centro do nosso culto e da nossa adoração. E ele termina fazendo uma promessa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Sabe o que Jesus está dizendo? Só vai assentar com ele no trono quem se assentou, quem andou e viveu com ele nessa vida. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz a... Sabe, querido, o mais triste de tudo isso é que essas 7 igrejas não existem mais, nenhuma delas mais existe. Hoje são escombros, novas edificações. E o que é pior, nessa região, menos de 1% são crentes. Na região ali das 7 igrejas da Ásia Menor. Sabe por que essas igrejas morreram? Porque não deram ouvido à voz do Espírito Santo. As igrejas na Europa estão morrendo. Na Holanda as igrejas estão abertas, mas o povo não vai mais. Na Escócia, querido, o berço do presbiterianismo, a igreja mais influente hoje é um bar. Na Inglaterra, onde surgiram os grandes avivamentos, os grandes vultos da história, como John Wesley, George Whitefield, Spurgeon, William Carey, John Stott e muitos outros, querido, hoje menos de 4% são evangélicos. Os templos estão sendo vendidos, transformados em boate, transformados em mesquitas muçulmanas, transformados em museu. Nos Estados Unidos, no Canadá, o que mais se vê hoje são igrejas morrendo. As denominações mais históricas estão perdendo milhares de membros a cada ano. Olhamos para o nosso Brasil, nós temos megas igrejas, megas templos, o mais luxuoso, o mais caro e o maior templo do mundo está aqui. Mas as pessoas frequentam, mas não se ouve o verdadeiro evangelho, não há mudança de vida, não se prega sobre a cruz, não se prega sobre o pecado, não se prega sobre santificação, não se prega sobre salvação, não se prega sobre vida eterna. E onde não tem a palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Mas graças a Deus, que ainda temos igrejas que se mantêm fiéis à palavra, e essa é uma delas. Precisamos, querido, urgentemente pedir a Deus, para que possamos recuperar o nosso ânimo espiritual, principalmente após essa pandemia, querido. Você passou por isso, você entendeu. O recado foi muito claro da parte de Deus. Que Deus possa influenciar, nós possamos viver realmente um avivamento poderoso, de tal modo que possa inflamar a nossa alma, que possa despertar o nosso coração. Terminando então, a geração que saiu do Egito, quase 2 milhões de almas, morreram todas no deserto. Somente 2 pessoas, Josué e Caleb, entraram na terra prometida.
A segunda geração foi a geração que nasceu no deserto e que entrou na terra prometida. A terceira geração que já nasceu na terra prometida, querido, a Bíblia diz que eles não conheciam mais a Deus. E aí sabe qual a conclusão que eu chego? É que nossos avós eram mais crentes do que nossos pais. Nossos pais eram mais crentes do que nós. Nós estamos sendo mais crentes do que nossos filhos. E aí vem a preocupação, onde isso vai parar? Já deu para você entender? Se a cada geração a coisa vai sumindo? Que Deus tenha misericórdia de nós, querido. Que tenhamos, realmente, recuperemos o nosso ânimo espiritual, a fim de que nós possamos passar o bastão para os nossos filhos, de modo que eles sejam melhores crentes do que nós. Que nossos netos sejam cheios do poder do Espírito Santo, para que a igreja de amanhã seja uma igreja forte, seja uma igreja viva, seja uma igreja fiel, seja uma igreja dinâmica e poderosa nas mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você foi abençoado com essa palavra? Aleluia, aleluia. Fique de pé para eu abençoar a sua vida. Deus querido, nosso Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra nesta noite, pelo que Teu Espírito falou à Tua igreja, Senhor. Deus, que nós venhamos realmente, ó Pai, fugir, meu Deus e meu Pai, da apatia, do desânimo, Senhor. Que permitamos, ó Deus, que as nossas almas sejam inflamadas pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Deus querido, que nós possamos realmente, ó Pai, viver, meu Deus e meu Pai, uma vida de santidade, Senhor. Que as pessoas, ao olhar para nós, Pai, sintam e vejam a presença de Jesus na nossa vida, Pai. Deus querido, abençoa, Pai, a Igreja Batista Nova Aliança. Abençoa, meu Deus e meu Pai, todas as demais igrejas na face da terra, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os pastores, Senhor Deus e meu Pai. Abençoa a liderança da Tua igreja, Pai. O Teu povo, meu Deus e meu Pai. Deus querido, que nós possamos, meu Deus e meu Pai, ser despertados cada dia mais para uma vida de poder, de santidade, vida no altar, de quebrantamento, Senhor. Deus, obrigado, meu Deus e meu Pai, porque Tu falaste conosco nessa noite, Pai. Abençoa, meu Deus e meu Pai, cada coração que veio aqui, ó Pai. Que saiam daqui, meu Deus, diferente do que aqui chegaram, Senhor. Deus, abençoa aqueles que estão ao alcance da nossa voz, Seu Deus, meu Pai, através, meu Deus, meu Pai, da internet. Aqueles que no futuro hão de ouvir esta palavra, Senhor. Que sejam também tocados pelo Teu Espírito, Senhor. Tua palavra acaba de dizer, ó Pai, que aqueles que têm ouvido devem ouvir, ó Pai, devem aprender, ó Deus, e devem colocar em prática tudo que nós ouvimos, Senhor. Deus querido, eu oro também, Pai, para que haja nesta noite, ó Pai, aqui, ó Pai, alcança a nossa voz, para que haja cura. Se alguém ainda, ó Deus, não entregou, meu Deus, a tua vida a Jesus, o Teu Filho, que essa seja a noite da salvação. Pai, casamentos sejam restaurados, ó Pai, famílias sejam restauradas, Deus, ó Pai, vidas sejam, meu Pai, quebrantadas, Senhor Deus e meu Pai. Oh, meu Deus e meu Senhor, leva-nos agora em paz ao nosso lar, dá-nos uma noite abençoada, Deus, dá-nos, ó Pai, uma semana de bênção, Pai, que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, a consolação e a poder, a consolação do Teu Espírito, Senhor, seja com todos nós, com a Igreja Batista Nova Aliança e com toda a Igreja do Senhor espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Uma boa semana para vocês, bom em paz. Não esqueça de passar na cantina que tem coisa substância lá, hein?